Olá, pessoal! Damos boas-vindas a todas para uma visita que integra dois importantes museus da cidade de São Paulo: a Pinacoteca do Estado de São Paulo e o Museu da Língua Portuguesa, ambos pertencentes à Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Entre os dias 16 e 22 de maio, a Semana Nacional de Museus, que é uma ação da Política Nacional de Museus, chega à 20ª edição. Com o tema O Poder dos Museus, o evento propõe uma reflexão sobre essas instituições que demonstram serem capazes de se reinventar em momentos de crise, ao auxiliar as sociedades a se reconhecerem e transformarem as suas realidades. Os museus são construtores de futuro e, por isso, são poderosos. O poder dos museus habita em sua potência polifônica, política, poética e pedagógica. Há 45 anos, a escolha do tema é proposta anualmente pelo Conselho Internacional de Museus, o ICOM, para o Dia Internacional dos Museus, celebrado no dia 18 de maio. Nessa data, o evento convida os museus, os profissionais e as comunidades museais a criar, a imaginar e a compartilhar ações voltadas para o diálogo com os seus públicos e territórios, fortalecendo o reconhecimento e a visibilidade dos museus. Eu sou Daniela e eu faço parte do Educativo do Museu da Língua Portuguesa. E nós convidamos você a celebrar esta data conosco através da visita integrada entre a Pinacoteca de São Paulo e o Museu da Língua Portuguesa, com o tema A Cidade em Palavras e Imagens. Vamos conhecer um pouco do acervo de cada instituição e refletir acerca de suas potencialidades educativas. Olá, eu sou a Mariana e sou educadora no Museu da Língua Portuguesa. Para começar a nossa conversa, vamos explorar o mapa? Aqui podemos ver o Bom Retiro. Esse bairro fica na região central de São Paulo e é marcado por aspectos históricos e sociais que definem esse território. À primeira vista, podemos ver o Jardim da Luz, que foi construído em 1798 para ser o primeiro jardim botânico da cidade de São Paulo. Seguindo pela tangente, podemos ver a Rua José Paulino, uma rua dedicada principalmente ao comércio de roupas. Nesse território também podemos ver duas importantes ocupações, a ocupação Mauá e a ocupação Prestes Maia. Uma ocupação urbana é, segundo a pesquisadora Natália Leles, a formação de assentamentos urbanos constituídos a partir da ocupação coletiva não consentida de imóveis urbanos vazios de terceiros, por famílias de baixa renda para fins de moradia, estruturada previamente por movimentos sociais e assessorada por profissionais voluntários. É nesse contexto que estão localizados os dois museus, um bem pertinho do outro. Vamos dar um zoom? Aqui podemos ver que a Pinacoteca do Estado fica dentro do Jardim da Luz. E é só atravessar a rua que já estamos no Museu da Língua Portuguesa. Esse último está instalado no prédio da Estação da Luz e foi inaugurado em 2006, sendo reaberto em 2021, após o fechamento em 2015 em decorrência de um incêndio. Sabia que até o século XIX não havia uma rua separando o prédio que hoje é o Museu da Língua Portuguesa do Jardim da Luz? Hoje essa rua existe e divide esses espaços. Aliás, para que serve uma rua? Ela conecta ou separa? É passagem ou permanência? O museu ocupa a rua e a rua ocupa o museu? Agora que já conhecemos o entorno desses museus, vamos descobrir também um pouco do que tem dentro deles? Vamos começar pela Pinacoteca? Olá, eu sou a Thelma e atuo no Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca de São Paulo. Você conhece a Pinacoteca de São Paulo? A Pinacoteca de São Paulo foi o primeiro museu de artes visuais do estado de São Paulo e foi formado a partir de uma transferência de 26 obras do Museu Paulista, mais conhecido como Museu do Ipiranga. Atualmente, nosso museu possui cerca de 11.000 obras das mais diversas técnicas, como desenhos, gravuras, pinturas, esculturas, vídeos e instalações que apresentam um panorama das artes visuais produzidas no Brasil do século XVII até hoje. Além da exposição de nossa coleção,
Ao visitar a Pinacoteca, você também pode visitar exposições temporárias e aproveitar para conhecer o nosso outro edifício, a Pinacoteca Estação, que também apresenta exposições temporárias de artes visuais, além de abrigar o Memorial da Resistência, que trata das memórias da repressão e resistência política no Brasil. Você sabia que o edifício da Pinacoteca nunca foi acabado? Em princípio, o prédio, que hoje possui 3 andares, foi projetado pelo escritório do arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo para ser o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Quando seu projeto estava quase sendo terminado, a verba destinada para a construção chega ao fim e o projeto nunca é concluído, o que ocasionou um acabamento arquitetônico muito curioso para a época em que foi feito e moderno para a atualidade, com diversos tijolos de barro à mostra e que hoje nem são mais produzidos. No projeto inicial pensado por Ramos de Azevedo, o edifício do Liceu de Artes e Ofícios teria uma imponente e poderosa estrutura e aparência neoclássica. O neoclassicismo foi um período fortemente disseminado na Europa no século XVIII, também através da arte e da literatura. Na arquitetura, teve como referência o estilo greco-romana como a estética de templos da antiguidade, onde a força e a imponência foram muito marcantes. Entre os principais pontos de estilo arquitetônico neoclássico estão a presença de colunas, simetria, uso de cúpulas e a de materiais nobres como pedra, mármore e granito. Observe como o prédio é hoje. E agora, como ele foi projetado. Caso o prédio tivesse sido terminado e possuísse a arquitetura neoclássica pensada inicialmente, a sua percepção sobre ele mudaria? Em qual aspecto? Por quê? Você se sentiria mais à vontade em qual desses 2 edifícios? Por quê? Existe algum edifício do centro da cidade de São Paulo que você se sente pertencente ou não pertencente? É um prédio semelhante a qual dessas 2 imagens? Qual território é confortável e não confortável para você no centro da cidade de São Paulo? Como você se sente nele? Por quê? Como somos atingidos pela grande quantidade de informações espalhadas pela cidade em formato de palavras e imagens? Como as pichações, grafites, placas nos afastam ou aproximam de determinados territórios? Agora que conhecemos a história do prédio da Pinacoteca, vamos atravessar a rua e entrar no Museu da Língua Portuguesa? A educadora Daniela vai falar mais desse espaço. O Museu da Língua Portuguesa fica dentro do prédio da Estação da Luz. Chegando de trem pelo transporte público, você sai da plataforma e, seguindo as placas de sinalização, você já está no museu. Aqui, possuímos 3 andares com exposições. O primeiro andar é destinado para as exposições temporárias, que são aquelas que mudam de tempos em tempos. O segundo e o terceiro pisos são dedicados à exposição de longa duração. No segundo andar é onde vamos encontrar a maior parte do conteúdo do museu, com diversas experiências interativas que contam a história da nossa língua, como o português se espalhou pelo mundo, quais as especificidades do português brasileiro em relação aos outros portugueses, entre outros assuntos. Já no terceiro andar, encontramos a experiência do Falares, que mostra a língua sendo utilizada por seus falantes no cotidiano, o vídeo, O que pode a língua, que é exibido em um auditório, e em seguida vemos a Praça da Língua, uma experiência audiovisual que apresenta ao público trechos literários de obras famosas da literatura e língua portuguesa. Por fim, acessamos o terraço, um espaço que oferece uma vista privilegiada do entorno do museu. A exposição localizada no segundo andar se chama Viagens da Língua. Você acha que uma língua pode viajar? Para onde ela vai? Onde podemos encontrar a língua? Na experiência intitulada Português do Brasil, podemos aprender um pouco sobre essas viagens, iniciando nossa jornada nas origens do português de Portugal, com o latim vulgar,
e passando pela chegada dessa língua aqui, no território que hoje conhecemos como Brasil, através de uma invasão. A experiência mostra também as transformações que a língua portuguesa sofreu nesse território, com as influências das línguas indígenas e das línguas de origem banto, iorubá, evifon, advindas com a população escravizada trazida de África. No último módulo do Português do Brasil, denominado A Língua de Todos, podemos ver como esse português chega nos dias atuais. Nessa parte, vamos analisar duas imagens, a da faixa de um protesto e a de um prédio pichado. Ambas utilizam a escrita como expressões da língua. Na primeira imagem, a faixa segurada por diversas pessoas na rua traz uma afirmação: somos a rede social. Observando a foto, vemos que essa manifestação está acontecendo em um contexto urbano. Com que finalidade a língua está sendo utilizada? Podemos usar a língua para várias coisas: declarar um poema, cantar uma música, escrever uma carta. Essa mesma língua possui várias funções, da criação artística à comunicação, e, inclusive, pode mobilizar populações e demonstrar indignação. A língua na rua é de domínio coletivo, de uso social e de disputa e identificação por parte de vários grupos que habitam a cidade. Na segunda foto analisada, a do prédio, também temos uma manifestação escrita, porém, a grafia é diferente. Você sabia que existe uma diferença entre picho com CH e picho com X? Quando encontramos palavras, frases, mensagens que podemos entender sem dificuldade e que estão escritas em paredes, portas de banheiro, carteiras de escola e outros lugares, chamamos essas manifestações de picho, com CH. E nessa foto que estamos analisando, você consegue ler o que está escrito? E caso não consiga, por quê? O picho com X é uma expressão cultural muito forte na cidade de São Paulo, sendo uma manifestação que ocorre como forma de marcar territórios, como identificação pessoal do pichador ou do seu grupo, ou ainda como uma apreciação estética. É praticamente impossível andar pelas ruas da cidade sem se deparar com algumas dessas pichações. Esse é um código que carrega uma mensagem que nem todas as pessoas irão conseguir decifrar, mas que não passa despercebido na paisagem urbana. Ele surge como um marcador social de determinados grupos marginalizados, que usam a cidade como suporte para os seus processos de comunicação. Podemos ver, afinal, como a língua é um organismo vivo e que se transforma a partir da utilização pelos seus falantes. E no futuro, podemos imaginar para onde vai a nossa língua portuguesa. Mas não são apenas palavras e símbolos que invadem as construções da cidade e modificam a sua aparência. As imagens também povoam esse território, transformando as edificações urbanas. Observe a imagem desses dois trabalhos. Um faz parte do acervo da Pinacoteca e está na sala nomeada de Cidade, Signo e Abstração. E abaixo está fora da instituição, pintada na lateral de um prédio próximo ao museu. Ambas as obras foram feitas pelo artista Daniel Melim de São Bernardo do Campo, em São Paulo. O artista tem sua produção focada no grafite e usa uma linguagem muito próxima à das histórias em quadrinhos para se comunicar. Na primeira imagem, vemos um trabalho feito com tinta acrílica, látex e spray sobre tela, medindo 2 metros de altura por 4 metros de comprimento. Nessa pintura, percebemos cores como preto, vermelho, verde, azul e amarelo. Observamos sobre essas cores muitas manchas, falhas na pintura, pequenos desenhos, números, símbolos e a grande face de uma mulher que apoia a mão na boca e carrega um semblante de preocupação. Não é possível ver todo o seu rosto, pois, propositalmente, o artista pintou em close. Na segunda imagem, vemos uma pintura muito parecida com o que está dentro da Pinacoteca. É uma pintura feita numa empena muito próxima ao prédio do museu. As empenas são conhecidas como paredes laterais de um edifício, normalmente previstas para ladear uma construção vizinha, e pode ser usada como uma grande tela de pintura para diversos artistas brasileiros popularizarem seus trabalhos, já que tem um formato muito grande,
podem ser vistos de longe, caracterizam e referenciam uma região da cidade em que foram pintados. As duas pinturas foram feitas por Daniel Melim e parecem que foram tiradas da mesma história em quadrinhos: cores, números, manchas, signos e o mesmo rosto protagonista novamente em close. Quais as diferenças e semelhanças você percebe entre essas obras? Caso a pintura da Empena estivesse dentro do museu e a obra Um Sistema estivesse do lado de fora, para você, seus significados se transformariam? Por quê? Para você, qual é a relação entre o mural de Melim e as palavras e símbolos presentes nas fachadas dos edifícios que vimos? Essas manifestações se complementam ou se afastam? Por quê? Você acha que ambas manifestações caracterizam a cidade? Por quê? Você conhece outras manifestações de imagem ou palavras e símbolos que marcam a sua cidade? Onde elas estão localizadas? Acabamos de ver que imagens são capazes de transformar a paisagem urbana. E a língua? Ela é capaz de transformar a paisagem? Como vocês acham que a cidade e a língua se relacionam? Trouxemos para o museu a rapidez, a velocidade e a oralidade que estão presentes na língua portuguesa falada nas ruas, nos becos e nas praças de nossas cidades. Placas de sinalização de trânsito, dizeres em para-choques de caminhões, gírias, ditos populares, trava-línguas, a linguagem do picho, as notícias de jornais, os lambes das esquinas. Todos esses elementos e muitos outros habitam a experiência da Rua da Língua, uma obra que traz as línguas das ruas para dentro do museu. Vamos observar 2 recortes dessa experiência? Note como GG Sustos e Augusto de Campos constroem noções de cidade a partir das palavras. Nos dois, a palavra é formada como um objeto real e trabalhada com determinadas experiências vivenciadas no meio urbano. Em um contexto contemporâneo, GG Sustos traz, através do picho, uma série de percepções ligadas à cidade por meio do choque, do espanto, da surpresa, da descoberta e de outras sensações. Já Augusto de Campos, com seu poema Cidade, Cite, Cité, produzido em meados do século XX, propõe uma poesia visual que apresenta a cidade no encontro entre línguas, com a presença de vários aspectos relacionados à vida nos meios urbanos. Além disso, vale notar como as duas produções trazem a experimentação e a reflexão sobre as relações entre forma e conteúdo. No vídeo, GG Sustos trabalha a linguagem do picho, e apesar de utilizar letras, nem todos conseguem ler o que está escrito. E você, consegue? Como já falamos, o picho é uma linguagem utilizada nas ruas para se comunicar com determinados grupos sociais. Essas palavras que vemos teriam o mesmo efeito se estivessem escritas, por exemplo, em uma página de livro ou numa mensagem de WhatsApp? Quais seriam as diferenças? E quais seriam as semelhanças? E no caso do Augusto de Campos, para você, o poema faz sentido numa primeira leitura? A poesia é uma linguagem que brinca com diferentes formas de expressão e que convoca a subjetividade do leitor na construção dos significados do texto. Nesse tipo de expressão artística, o conteúdo depende principalmente da forma empregada pelo poeta.
Vamos analisar esse poema? Repare que o poeta utiliza palavras terminadas em cidade, cite, cité, que fazem sentido em 3 línguas diferentes, no português, inglês e francês, para construir expressões que se relacionam com a experiência de viver em grandes centros urbanos. Em português, algumas dessas expressões são atrocidade, publicidade, multiplicidade, fugacidade e velocidade. Você consegue identificar alguma outra? Você consegue perceber as relações entre os termos e sua vida num centro urbano? Quais? Agora, observe as imagens desses dois trabalhos. Essas duas imagens são de obras que dialogam com o lugar em que a Pinacoteca ocupa na cidade. Ambas as obras surgiram de processos fotográficos e registraram a ocupação Prestes Maia de diferentes pontos de vista. A primeira imagem foi feita pelo fotógrafo Júlio Bittencourt em 2008 e captou diferentes janelas do edifício. Diante desse processo, o artista organizou as fotografias lado a lado numa grande caixa vertical com luzes em seu interior. Dessa maneira, hoje, o trabalho é uma instalação medindo 2,21 metros de altura por 1,83 metros de largura. Na segunda imagem, vemos a fotografia de Ricardo Barcelos. Ela se chama Sem Título, um passo à frente e uma vida acima das expectativas, e faz parte da série Ruína em Construção. O artista registrou o edifício em 2009 e nos mostra a grandiosidade de suas duas estruturas arquitetônicas flutuando sem nenhum outro prédio ao redor, porém cercado de um nebuloso céu azul. Originalmente, essa fotografia mede 1,34 metros de altura por 1,11 metros de largura. Você conhece algum imóvel ocupado na cidade? Onde? Você conhece esse prédio em particular, localizado no centro da cidade de São Paulo? Nos anos 60, o edifício Prestes Maia surgiu como uma fábrica têxtil, a Companhia Nacional de Tecidos. Muitos anos depois, foi abandonado devido à dívida de IPTU do seu proprietário, e desde 2010 se transformou em um símbolo de luta por moradia, abrigando cerca de 450 famílias, sendo quase 2.000 pessoas distribuídas pelos seus 21 andares, e é um dos 206 edifícios ocupados por famílias com poucos recursos. Agora, compare essas duas obras. Quais as relações entre elas? Quais pontos de vista os fotógrafos escolheram para retratar esse edifício? Por quê? Em ambas as imagens é possível percebermos a deterioração da fachada do edifício, embora, se focarmos em suas janelas, conseguiremos perceber para além dessa primeira impressão, a variedade e a individualidade de seus ocupantes. O que é possível imaginar além da sensação de precariedade inicial? Como você imagina suas histórias, necessidades e lutas daqueles que estão por detrás de cada janela? Qual poderia ser a intenção desses artistas ao escolher representar esse edifício em particular? De qual pessoa presente nas janelas da foto de Bittencourt você gostaria de conhecer a história? Por quê? A apenas um quarteirão do edifício Prestes Maia fica o edifício Mauá, cuja ocupação foi coordenada também pelo movimento de moradia na luta por justiça. Na entrada do edifício Mauá, um antigo hotel a preços populares, uma mensagem na parede lembra todos os inquilinos e visitantes do artigo 3 da Declaração de Direitos Humanos. Todo indivíduo tem direito à liberdade e à segurança pessoal. Enquanto, com alguma dificuldade, podemos ler nas laterais da ocupação Prestes Maia a palavra sonhos em cor preta na horizontal e a frase quem não luta está morto na cor branca na vertical. O que essas frases e palavras escritas no alto, em muros e prédios e em penas de ocupações sociais podem significar? Quais outras poderiam estar ali? A língua e as imagens estão presentes o tempo todo na cidade.
Elas se encontram em um constante processo de construção, transformação e apropriação por parte das pessoas, transmitindo as mais diversas mensagens com as mais diversas estratégias de comunicação. Para finalizar a nossa visita ao Museu da Língua Portuguesa, vamos até o 3º andar ver a instalação do coletivo Projetemos. Esse é um grupo que se autodenomina Rede Nacional de Projecionistas Livres e que ocupa paredes de prédios em diversas cidades com a projeção de frases e imagens com mensagens de teor político e crítica social. Esses trabalhos trazem reflexões sobre questões do nosso tempo, tais como o acesso e a democratização à linguagem escrita e à informação. Como as informações circulam na sua cidade? Todos têm acesso à informação advinda de fontes confiáveis? Pensando que o acesso à informação molda a opinião pública, qual o impacto que a escassez de informações confiáveis e dados reais pode ter sobre a vida coletiva das pessoas nas cidades? Observamos nas obras experiências anteriores como a língua, as imagens e a cidade se cruzam e se relacionam, em contextos delimitados dentro e fora dos museus. No caso do Museu da Língua Portuguesa, localizado no centro da cidade de São Paulo, tais elementos são indissociáveis entre si. As línguas constroem as cidades, e as cidades constroem as línguas. Através dessa visita, refletimos como a paisagem urbana pode ser transformada pela imagem e pela palavra, modificando os significados que transmitem. Sendo discretas ou em formatos grandiosos, fáceis ou difíceis, de ler ou de decifrar, coloridas ou em preto e branco, todas elas podem ser vistas com caráter de manifestação, código e mensagem. Se pudessem inserir uma palavra ou imagem no corpo da cidade, qual seria a sua mensagem? E onde você a localizaria? Por quê? Esperamos que você tenha gostado dessa visita online. Caso queiram saber mais sobre os nossos acervos e o entorno, os convidamos a conhecer esses 2 museus vizinhos, a Pinacoteca do Estado e o Museu da Língua Portuguesa. Obrigada e até a próxima!